Debates do Povo. Hoje com Daniela Nogueira. Olá, boa tarde a todos. Estamos chegando aqui para esta quarta-feira, dia 24 de agosto, e está no ar mais um Debates do Povo, a sua companhia de segunda a sexta-feira, das 4 às 5 da tarde. Você acompanha em Fortaleza pela FM 95.5, pela CBN Cariri, se você estiver na região do Cariri, pela FM 93.5 e em todo o Brasil e em todo o mundo pelo YouTube do Povo, pelo Facebook do Povo e também o Facebook da Rádio Povo CBN. A Polícia Federal realizou nesta semana uma operação que teve como alvo um grupo de empresários que teriam defendido um golpe de Estado no Brasil caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, vença as eleições que ocorrerão agora em outubro. Entre os conduzidos, entre esses empresários, estavam Luciano Hang, da empresa Avan, Afrânio Barreira, do grupo Coco Bambu, também o empresário do grupo Mormai, do Barra World Shopping. E nos celulares apreendidos pela Polícia Federal com os empresários bolsonaristas, há uma troca de mensagens com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Eu lembro que todas essas conversas, parte delas, foram mostradas divulgadas inicialmente pelo jornalista Guilherme Amado, do site Metrópolis. E ainda segundo fontes do MPF, da PF e do STF, nas mensagens haveria críticas à atuação do ministro Alexandre de Moraes e comentários sobre a candidatura do presidente Jair Bolsonaro. As mensagens ainda são mantidas sob sigilo, mas já viraram tema entre ministros do STF. Aras, além de Procurador-Geral da República, é o Procurador-Geral Eleitoral. E aí, essa troca de mensagens com empresários que se tornaram alvo do inquérito pode trazer embaraços para ele, para Augusto Aras, nesta posição? Outro tema que tem movimentado o cenário político eleitoral nesta semana é a série de entrevistas realizada pelo Jornal Nacional da Rede Globo com os candidatos à presidência da República. Após a entrevista com Jair Bolsonaro, presidente, candidato à reeleição, que foi bastante criticada por opositores e por correligionários, nesta terça-feira, Ciro Gomes expôs as suas propostas para o público, também candidato Ciro Gomes. Entre as propostas de Ciro estão a recusa da reeleição, além de pontuar temas como a taxação de grandes fortunas, a renda mínima de R$1.000, o que, de acordo com ele, reativaria a economia do país. E para você, ouvinte do Debates do Povo, qual deve ser, ou qual deveria ser, se ainda tivermos tempo, a prioridade dos candidatos à presidência da República neste momento? Aqui no programa desta quarta-feira, dia 24, recebemos em nosso estúdio virtual o senador Eduardo Girão, do Podemos. Seja bem-vindo, senador. Osmar Ponte. Daniela. Boa tarde, obrigada. O sociólogo Osmar Ponte e o jornalista do Povo, colunista, diretor de opinião, Walter George. E eu lembro que você participa enviando a sua pergunta, enviando a sua crítica, a sua observação, a sua sugestão pelas redes sociais, do YouTube, do Facebook e também pelo WhatsApp, que está aqui aberto comigo esperando a sua participação. O DDD é 85 e o número é 996090099. 996090099. São 16 horas e 10 minutos. O fato do dia. O fato do dia, antes de começarmos com esse assunto aqui um pouco leve, Walter George, o que você acha que tem sido o fato do dia desta quarta-feira? O que é que tem movimentado o noticiário até agora? Eu continuo com essas... Boa tarde, Daniela, o senador Girão, o Osmar e o ouvinte, e a ouvinte. Eu continuo com essa confusão toda envolvendo a questão dos empresários. Eu entendo que nós tivemos um dia mais barulhento, que foi a operação, inclusive, aqui envolvendo Fortaleza, mas eu acho que essa é uma questão que precisa, de fato, ser aprofundada a investigação para a gente, inclusive, definir o que delimitar de novo o que é meramente liberdade de expressão e o que é que passa desse ponto e já coloca em ameaça o nosso sistema democrático. É o fato, mas porque eu continuo entendendo mais
mais importante do momento. O Walter citou, né, o estado do Ceará também como um dos alvos. Realmente foram 23 mandados, né, de busca e apreensão em 5 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e aqui no nosso Ceará. Senador Eduardo Girão, o que é que o senhor considera como fato do dia? O que é que tem movimentado, tem esquentado o noticiário até agora, senador? Boa tarde. Boa tarde, gratidão pelo convite, Sistema O Povo de Comunicação, programa Debates do Povo, tradicionalíssimo, né? Daniela, admiro muito seu trabalho, Walter, boa tarde também, doutor Osmar de Saponte. Eu estou aqui em Brasília, o day after, né? O dia depois dessa operação, que chocou, eu acho que o cidadão, seja ele a favor do governo, seja ele contra o governo, seja ele de esquerda, de direita, de centro. A gente está aqui, os telefones congestionados. Hoje estive na presidência do Senado, uma senadora tomou posse, e o comentário era esse, ou seja, os fins não justificam os meios. A gente percebe claramente, eu tenho muitas críticas ao presidente da República, coloco isso de forma pública desde o início do mandato, também reconheço acertos desse governo, e a gente precisa sair desse campo do antagonismo odioso, de um lado e de outro, né? O presidente ele foi eleito, a gente gosta ou não, de forma democrática, mas desde o dia que ele sentou na cadeira de presidente da República, eu sei que ele não colabora muito com algumas respostas, a forma como ele age, que eu não concordo, mas ele não teve paz um minuto, inclusive a partir de instruções, o que está errado. O que a gente viu ontem é algo que representa uma ameaça real à democracia, não a questão de uma conversa em grupo de WhatsApp, que você, Daniela, participa, eu acredito que o Osmar, todos nós participamos de algum grupo, que às vezes a gente nem abre. Às vezes vão colocando a gente no grupo de futebol, de todo tipo de situação, e você não concorda exatamente com o que certas pessoas comentam como se fosse numa mesa do restaurante. Esse ainda é o assunto principal do dia, senador. Sim, o assunto principal do dia é esse, e eu vejo com muita preocupação essa ação ditatorial do Supremo Tribunal Federal, que está deixando muita gente com medo e querendo calar pessoas que não concordam com eles. Muito bem, Osmar de Saponte. O que você acha? Que você vota aqui com os relatores? Eu acho que essa notícia é uma notícia realmente que tem pautado o país. Eu acho que é um assunto que tem a ver com a posse do ministro no próprio STE, no Supremo Tribunal Eleitoral, consequência da fala dele. Isso ele vai gerar tensões e vai gerar debate. E eu acho que é bom, só o fato de gerar debate já é uma questão boa, né? Democracia é bom assim, porque se debate livremente as questões e essa pauta ainda não envelheceu, apesar de ter sido isso já de segunda, né? Ela ainda está merecendo um grande debate na sociedade e é importante que ele seja aprofundado. Bom, no Jornal Povo, no portal do Povo, agora a manchete, a Fortaleza tem prévia da inflação com queda maior do que a da média brasileira. Né? Em agosto, né, são os dados de agosto até agora, o IPCA, que é medido pelo IBGE, recuou aqui na Grande Fortaleza, pega Fortaleza e a região metropolitana, 1,31%. Na média do país, a variação ficou negativa em 0,73%. A Folha de São Paulo traz agora como manchete: TSE derruba vídeos em que Bolsonaro, que o presidente Bolsonaro mente a embaixadores e faz ameaças golpistas, fazendo referência com aquela reunião com os embaixadores de vários países que o presidente organizou em junho, se eu não me engano, né, Walter? É isso. Ainda bem que a gente está no programa de política, que é um assunto mais leve, senador e Walter, que eu estou rodeado aqui por alguns tricolores, porque para mim a notícia é que meu time está há mais de uma semana sem técnico, mas eu acho melhor a gente ir para um assunto mais leve aqui, como a operação da Polícia Federal. Voltando então a esse assunto que é considerado por vocês três
né, um assunto importante que tem repercussão 2, 3 dias depois de ter ocorrido. Eu pergunto a você, Walter, como é que você avalia a operação, a conduta, o comportamento da Polícia Federal em toda essa operação, em toda essa ação contra os empresários, a partir das conversas do grupo do WhatsApp, que foi o que a gente viu aí de fatos, o que foi o divulgado? A gente tem um padrão estabelecido no Brasil há alguns anos, que exige meio que um espetáculo para determinadas situações. Quer dizer, aquela história dos carros chegando, sirene, X horas da manhã, os endereços das pessoas, para fazer aquelas buscas e apreensões e tudo. Isso é um problema. Isso é um problema do qual a gente tem que sair, de fato. Agora, tirando a parte do barulho da operação, que às vezes, em muitas situações, ela é dispensável, mas é dispensável desde aquela época, né? Não passou a ser dispensável agora, não. Eu acho que há exageros que acontecendo no Brasil nessas investigações e nessas operações há muitos anos, e a gente acabou se acostumando a conviver com elas, e não pode, de repente, porque mudou de lado, a gente passar a entender que elas são desnecessárias. Eu acho que a gente tem que, de fato, chegar um tempo para dizer, olha, como é que uma operação policial pode funcionar sem que seja necessário todo esse barulho e esse espetáculo. Tirando isso, eu acho gravíssimo, vou discordar um pouco da visão que o senador apresentou sobre essa questão, eu acho gravíssimo o conteúdo do que está ali, eu acho que tem que ser investigado, tem que haver uma investigação profunda, tem que saber qual é o papel de cada uma daquelas pessoas. Porque ali havia um grupo de pessoas, tudo bem, um grupo era maior e tinha gente que apenas participava e não tinha nada a ver, que não tem nada a ver, não tinha nada a ver. Né? Não tinha nada a ver, não tem nada a ver. Agora, há mensagens que foram expostas no material que o Guilherme Amado publicou, que as pessoas diziam claramente, olha, se for para um novo governo do PT, eu defendo o golpe. Então, assim, só defender isso é crime, aí é uma questão legal que eu não me atrevo a aprofundar. Mas o fato é o seguinte, o que é que vai ser a investigação? Vai saber se essas pessoas, porque tem um contexto de país. E no contexto de país, a gente tem, por exemplo, um presidente da República que, entrevistado ontem pelo Jornal Nacional, se recusou a dizer sim a uma pergunta, quer dizer, o senhor se compromete a aceitar o resultado das eleições que aconteceram? Ele se recusou. Se forem limpas, se não sei o que, bom, o sistema ele já disse que não confia nele, que tem problemas, que não sei o que, já disse que não vai ser eleição limpa. Então, assim, nesse contexto, você tem um grupo de empresários de peso, né? Nós temos ali alguns deles bilionários, são pessoas com capacidade de influir, são pessoas com capacidade, conforme seja a intenção de cada um, de patrocinar alguma situação. Nós temos aí um dia 7 de setembro que ninguém sabe o que é que vai acontecer, tem um chamamento para alguma coisa que ninguém sabe o que é. Nesse contexto todo, é importante que essas situações elas sejam investigadas, sejam aprofundadas e evidentemente, se alguém lá não tem nada a ver com aquilo, tá inocentado, não tem problema nenhum. Agora, que é preciso investigar aquele conteúdo, que é preciso saber até onde vai, vamos dizer assim, o interesse daquelas pessoas de uma eventualidade de uma... que isso é absolutamente antidemocrático. Está falando em liberdade de expressão e as pessoas estão dizendo o seguinte, olha, eu só aceito o resultado da eleição se for um. Que democracia é essa que essas pessoas, enfim, estão defendendo, né? Então, assim, eu defendo a investigação. Agora, eu acho que o país, está na hora do país também parar um pouquinho para dizer, olha, como é que a gente faz essas investigações tirando a parte do espetáculo, que eu acho que ela, de fato, muitas vezes é desnecessária. Senador Eduardo Girão, interessante essa observação que o Walter faz, né, a respeito da espetacularização, e realmente é preciso criar toda essa cena, né, para mostrar esse trabalho e endereço das pessoas. Então tem toda uma espetacularização, acho esse termo muito apropriado, para essa operação. Embora haja isso, né, se o senhor concorda ou não, essa operação da Polícia Federal é válida contra os empresários citados? Olha, vamos lá. O meu irmão Walter, tricolor, como eu, já vou dizer, Daniela, fique tranquila, a minha esposa é Márcia Té, que é jornalista também e torcedora alvinegra, eu estou torcendo para que os dois continuem na primeira divisão e vão ficar, mas eu discordo do meu irmão tricolor, porque eu acho que o de menos é essa operação espetaculosa, nisso aí, sabe? O devido processo legal não foi observado. Nós não podemos esquecer que há 2, 3 meses atrás, eu não sei exatamente quando, a gente pode puxar aqui, num clube Pinheiros, lá em São Paulo, onde mora o ministro Alexandre de Moraes, começaram as pessoas a falar mal dele.
Ninguém sabe até hoje realmente o teor dessa conversa. Isso foi parar numa delegacia. Seguranças dele, ele nem sequer estava lá. Mas foi chamado à polícia com a força desmedida que a gente tem hoje no país, uma quase policialesca do Supremo Tribunal Federal, que por atuação de alguns ministros é o grande partido de oposição hoje no Brasil, o que é um perigo para a nossa democracia, e pegaram essas pessoas que estavam falando mal e levaram para uma delegacia. Ou seja, chegou na mesa de bar, chegou em grupo de WhatsApp. Olha, a gente conhece o empresário Afrânio Barreira, gente. Nós conhecemos, é da nossa terra, começou aí, do zero. Desde 89, que ele fundou o grupo dele, que já tem aí 64 restaurantes no Brasil, vai para 100 em planejamento daqui a 2 anos. Gera 7.500 empregos. Essa perseguição toda que houve de Ciro Gomes para ele há poucos meses atrás, que está havendo agora do Supremo Tribunal Federal, é porque ele tem uma visão que até um pouco tem diferenças da minha, mas ele tem o direito de pensar assim. Tomar o celular dele. O Luciano Hang, que eu tive a oportunidade de conhecer aqui na CPI da Covid no ano passado, o cara tem milhões de seguidores. Não sei se vocês acompanham a rede social dele, mesmo discordando de pautas dele, que eu discordo. Uma delas, o Walter sabe, frontalmente, questão de arma de fogo, que a política desse governo é liberar para todo mundo, de forma absurda. O Luciano Hang tem uma rede social que ele passa mensagens super positivas durante o dia sobre empreendedorismo, sobre trabalho, sobre fé. E ele, de vez em quando, posta também, mostrando o que é que aconteceu no governo do PT, lembrando as pessoas desavisadas do mensalão, do petrolão, de financiar ditaduras que estão dando aí fome, desgraça em países vizinhos, com alinhamento ideológico, dinheiro nosso, do povo brasileiro. Então, tudo isso, Daniela, Walter e doutor Osmar, a gente vê com muita preocupação, porque só vai de um lado. Essas medidas do senhor Alexandre de Moraes só vão tendendo para caçar, para perseguir, para calar, para intimidar um lado. Enquanto a gente vê ameaças de outros aí, né, inclusive de partidos, que não são analisadas, não têm essa repercussão. Então, isso é que as pessoas, inclusive, que são contra o governo também, e eu converso, eu sou um parlamentar que vou na Praça do Ferreira, que vou no Mercado São Sebastião, que vou nas feiras, as pessoas me dizem, olha, está demais, perderam a mão. Talvez o orgulho, a soberba, né, do poder, eles não estão percebendo isso, mas a população está percebendo. Professor Osmar de Saponte, o senhor concorda com essa avaliação do senador? O senador usa a palavra perseguição, né, contra alguns empresários até. O senhor avalia desse modo também? Como é que o senhor analisa essa conduta da operação no início desta semana? Olha, eu acho que essa coisa de espetacularizar as prisões, porque na verdade não é nem prisão, às vezes é só investigação. Alguém está investigado, isso não quer dizer que a pessoa está culpada de nada, que significa dizer que ele está em investigação. Quando você espetaculariza, publiciza isso, você denigre a imagem completa da pessoa e ela passa a ser, pelo hábito e o costume, alguém já culpado. Isso já aconteceu com muitas pessoas que depois, posteriormente, foram inocentadas. Então, deveria ser proibido isso. Alguém está sendo investigado, tinha que ser investigado de uma forma em que preservasse a intimidade das pessoas e não visibilizasse essa investigação, até porque não se chegou a conclusão nenhuma. Né? No entanto, sobre essa questão especificamente, que envolve aí o dono da Barreira, o dono da Coco Bambu e mais outros empresários, é importante compreender o contexto, né? Porque o ato em si, se você isolar o ato em si, ele pode parecer um absurdo, alguém falar que desejaria, preferiria um golpe do que a ida do Lula. A questão é que tem um clima. Por exemplo, o presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, ele já há muito tempo
ele tem sido muito duro, né? Inclusive ele é uma figura unânime, as decisões dele têm sido todas aprovadas pelo conjunto do TSE, né? A pessoalização do Alexandre de Moraes é uma estratégia de querer desgastar o Alexandre, mas, na verdade, todas as decisões dele têm sido referendadas pelo Tribunal Superior de Justiça. Então, o que acontece? Diante das ameaças que ele sofre, diante do processo que ele está conduzindo das fake news, que é um processo antigo, e das ameaças que ele está sofrendo, e das ameaças também ao sistema, como alguns manifestaram essa ideia do golpe, e todos nós sabemos que o presidente, indo e voltando, ele cria fantasmas desse tipo, que não ajuda o processo democrático, ele é uma figura absolutamente polêmica, ele acha que pode falar tudo, né? Ele acha que porque ele, para ser processado, precisa de uma ordem do Tribunal Superior, do Tribunal Superior e também da Câmara dos Deputados, ele vai fazer isso. Só que quando ele sair do governo, ele vai responder todos esses processos. Esses processos, eles vão ficar parados esperando que ele tenha autorização para julgar. Eles não vão ser anistiados. As ameaças que o presidente faz de dar golpe, de não reconhecer o resultado das eleições, de agredir determinadas pessoas ou as instituições, como ele tem feito, isso tudo vai gerar processos posteriores. Se ele ganhar a eleição, vai ficar para outra, mas em um dia esses processos virão. Então, o que está acontecendo? Esses empresários que têm um alinhamento ideológico com o pensamento de Bolsonaro, um alinhamento radical com o presidente Bolsonaro, por exemplo, o senador Eduardo Girão eu diria que ele, não sei se é bolsonarista ou é um bolsonarista light, mas ele tem uma autonomia, ele se diferencia, ele vê que tem coisa ali que é absurda, que não dá para concordar, mas o bolsonarista raiz, ele é absolutamente radical, defende armamento, defende dar arma para todo mundo. Hoje, essas armas que estão sendo disponibilizadas aí facilmente, elas estão sendo usadas pelas organizações criminosas, né? Isso é algo notório, e não, isso é a liberdade de usar arma, a liberdade, o argumento da liberdade, ficando dessa forma. Então, diante da ameaça que está tendo, diante do atentado às instituições, diante do fato de que o atual presidente lidera um grupo de não reconhecer a legitimidade das eleições futuras, né, e chega alguém e diz que não vai reconhecer o resultado e que desejaria era que tivesse um golpe, se contextualizar dessa forma, a Polícia Federal, porque, na verdade, o processo foi um processo que a Polícia Federal solicitou. O Judiciário não tem autonomia de iniciar um processo. Ele foi provocado pela Polícia Federal. A Polícia Federal, que está investigando esses empresários já há mais tempo, detectou um comportamento deles no sentido de ameaça à democracia, não é? E nesse sentido, solicitou uma investigação mais profunda, que é exatamente ter acesso ao seu celular, aos seus instituições, ao computador, para conferir ou não se ele cometeu ou não um crime. Sim. Tudo isso em função deste clima. Então, se sabe disso, a discórdia está no mundo, a desconfiança geral, o TSE, o discurso, se a gente ouviu o discurso do Alexandre na posse, ele foi muito claro. O presidente estava lá ouvindo. Ele foi muito claro que ele não vai transigir sobre qualquer tentativa de ameaçar a democracia. Então, se a Polícia Federal, logo depois, uma semana depois, apresenta indícios de que é necessário fazer uma investigação sobre esses indícios, ele autorizou a investigação. Não tem ninguém culpado ou condenado, né? Nesse sentido, a Polícia Federal cumpriu o papel dela e o Judiciário autorizou a investigação. Muito bem, agora nós vamos a um rápido intervalo aqui na rádio, mas o nosso papo continua no YouTube e no Facebook, então acompanhe a gente por lá. E para você que está acompanhando a gente na rádio, a gente volta já. Bom, nós temos aqui participação dos internautas, algumas perguntas aqui para o senador Girão. Vou passar logo as duas aqui, senador Eduardo Girão.
O professor Gerardo do Montese diz que o senhor afirma que nós estamos sob a égide do ódio mútuo e pede para o senhor citar um caso de incentivo ao ódio por parte de algum candidato da oposição. Professor Gerardo, do bairro Montese, aqui de Fortaleza. O Isaías Alves, do bairro Vila Peri, também aqui de Fortaleza, faz uma referência à sua última fala, em que o senhor diz que o empresário Afrânio Barreira é um exemplo de empreendedor, sob o seu ponto de vista, e o empresário Luciano Hang tem milhões de seguidores, milhões ou milhares, não lembro, mas deve ser milhões, né? Faz mensagens de otimismo, né? Então, por isso, eles não podem ficar à vontade para defender o que quiser e sair imune a isso. Ele, na verdade, sugere que o senador Eduardo Girão reveja os seus conceitos em relação a isso. Algum comentário, senador? Olha, eu quero agradecer as colocações, porque a gente precisa se aprofundar nos fatos. E o que a gente está vendo, eu até fico feliz que o doutor Osmar de Saponte, ele reconheça que o processo não pode começar no judiciário. Isso é óbvio, isso é algo que está na Constituição. Só que não é isso que o Alexandre de Moraes fez com o inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos. Iniciou de ofício lá. É aí que está o detalhe, né? Se você pegar os juristas do país inteiro, a maioria, doutor Ives, eu chamei aqui no Senado. Eu fiz um convite aprovado pelos senadores, chamamos desembargadores, o presidente lá do Tribunal de Justiça de São Paulo, o presidente do TRE lá de Santa Catarina, chamamos os ministros do Supremo, Barroso e o Alexandre, de forma respeitosa, amigável, para ouvir. Chamamos o doutor Ives Gandra Martins, um dos maiores constitucionalistas do país. Sabe o que aconteceu? Todos lá colocaram a sua posição. Quem não apareceu foi os 2 ministros do Supremo, porque eles não têm como rebater que eles estão sendo arbitrários, sim, que eles estão caçando porque não concordam com as ideias políticas do presidente, que eu também discordo. Mas a gente não pode sair pegando o celular dos outros porque não concorda com o que a gente pensa politicamente, gente. Isso é ser conivente com uma situação equivocada e ilegal. Então, o Luciano Hang, que eu segui o Luciano, fui hoje de manhã pegar o celular para ver, tiraram. Você se coloque no lugar, tirar uma coisa. Ele estava num grupo que alguém defendeu algo, defendeu ou estava planejando fazer algo? Porque uma coisa é a opinião que você coloca numa mesa, numa coisa. Outra é você pegar dinheiro para ir financiar algo equivocado. Mas você já sair, o próprio Guilherme Amado, Daniela, que você colocou há pouco, que foi o que iniciou, que conseguiu esse furo de reportagem, ele mesmo reconhece em entrevistas que o Luciano Hang não comentou nada, não falou sobre a opinião do outro colega. Pelo contrário, entendeu? Então, quer dizer, tirar a rede social, ele ficar sem falar, é algo absurdo. Muito bem, senador. Continuamos agora aqui na Rádio Povo CBN, na CBN Cariri, hoje discutindo as eleições, né? A operação da Polícia Federal no início da semana e a repercussão disso para as eleições deste ano. Também as entrevistas dos candidatos à presidência no Jornal Nacional. Já houve entrevista com o presidente Jair Bolsonaro e com o também candidato Ciro Gomes. E aqui recebemos o senador Eduardo Girão, do Podemos, o sociólogo Osmar de Saponte e o jornalista Walter George. A partir dessa discussão e do que a gente tem acompanhado até agora, Walter, quais você acha que são os temas que devem predominar nesta campanha, né? A campanha que já começou, que daqui a pouco começa nas mídias, nos meios de comunicação de uma forma geral. Você acha que a segurança, né, pelo menos em âmbito nacional, ela vai predominar? O combate à corrupção, que sempre é um tema que chama a atenção, a economia, né, a reativação da economia, a retomada da economia de forma mais ativa. O que você acha que deve ser a prioridade para os candidatos agora? Isso vai variar da estratégia de cada campanha, né? Você vê, por exemplo, que e assim, isso depende de estratégia e depende do contexto, do momento. Você vê que, por exemplo, o presidente Bolsonaro, que se elegeu há 4 anos presidente, conseguiu
vitorioso na disputa pela presidência 4 anos atrás, o discurso dele era centrado na corrupção, inclusive, combate à corrupção, inclusive as famosas ações ia mostrar ao país que era possível governar sem um centrão, que seria o grande símbolo da prática de corrupção no país. Bom, 4 anos depois, ele é candidato com o centrão sendo quase que dono do governo. Portanto, ele não vai poder, na medida do possível, esse tema ele não vai levar para dentro da campanha, ele vai se afastar dele o máximo que puder. A estratégia do Bolsonaro está posta aí, claramente ele vai para a linha ideológica, vai na questão da religião, está posto de maneira muito clara. Evidentemente, por exemplo, no lado de uma candidatura como a campanha como a do Lula, a questão econômica vai ser, se depender dele, vai ser o centro, porque tem muitos problemas que o governo apresenta que, evidentemente, a oposição entende que tem como explorar. Então, assim, isso vai... E você tem o Ciro como uma terceira força que vai vendo onde é que tem brecha para ele entrar. E aí ele vem com uma linha mais propositiva, de fato, isso deve se reconhecer na candidatura do peretista, assim, que tem um plano de governo, defende esse plano de governo, tenta apresentar. Agora, uma campanha política, eleitoral, a gente sabe que não é feito isso. Isso daí a estratégia dos partidos é que vão definindo. E você tem, no caso do Brasil, no caso nacional, uma situação muito polarizada, né? Então você tem 2 candidatos que cada um vai com sua estratégia, como eu disse, o Lula e o Bolsonaro fugindo de um tema, tentando emplacar de novo uma pauta mais moral, mais religiosa, ideológica, coisa desse tipo. E você tem na oposição o Lula tentando colocar a questão econômica em debate, porque sabe que há fragilidades para serem exploradas. Há um sentimento das pessoas que pode ser muito bem explorado político-eleitoralmente, no sentido de quem é de oposição. Então, assim, isso vai ser uma coisa. Agora, no plano estadual, eu acho que a temática da segurança vai ter uma grande importância no debate. Osmar de Saponte, a gente mencionou agora a entrevista recente, né, do candidato Ciro Gomes, que foi ontem à noite, falou, dentre os vários temas que ele abordou, a recusa à reeleição, caso seja eleito, né? Falou da renda mínima, disparou para todos os lados, comparou o governo do PT ao governo da Venezuela, foi tão trágico quanto o governo da Venezuela, segundo ele. Qual é o papel do Ciro Gomes nesta eleição, nesta campanha até outubro? Olha, eu acho que o Ciro melhorou um pouco o discurso dele, porque sempre tem sido um discurso muito agressivo e, às vezes, descabido, né? Ele, embora ele tenha algumas qualidades importantes, o Ciro ele elaborou um plano de governo, ele tem uma proposta para o país, né? Essa proposta ela sofre de um mal que é excesso de academicismo, porque é uma ideia que só ele e poucos sabem dessas ideias, e que ele não consegue ser muito claro para a população não consegue entender o que e o Ciro sempre se coloca muito no centro do mundo, quer dizer, como se ele fosse capaz de resolver o problema do mundo. Ora, nós tem o senador, inclusive, sabe muito bem disso, o Brasil não merece ser governado por ninguém que se acha o centro de todas as soluções. A solução com a democracia é uma solução que tem que ser compartilhada pela sociedade. Essa ideia do salvador da pátria, que está levando o país a outro buraco, né? Alguém que mais, olha, fulano de tal que vai resolver o problema, só ele resolve o problema. Que triste isso, né? Um país que só pode ter solução se for pela mão de um salvador, né? Querendo fazer um discurso. E às vezes o Ciro ele confunde muito isso, uma coisa muito personalista, às vezes beirando o narcisismo, às vezes agressivo, narciso demais, como se ele fosse um imprescindível e que o povo que vai sofrer se ele não for eleito. Ele melhorou esse tom, mas ele tem que notar que o plano tem que ser entendido pela sociedade, tem que ser desejado pelas pessoas, e que mais do que ser uma solução teórica para o Brasil, né, nós iríamos escolher lá na universidade quem é que seria o melhor candidato, é o melhor ou mais capacitado, professor que tem doutorado, que sabe fazer o melhor programa de governo. Não é essa. A discussão é política, a sociedade precisa ser convencida. E o próprio método do diálogo denota um pouco o seu espírito democrático. O Ciro não mostrou o espírito democrático ontem. Ele disse que se o projeto dele não for aprovado, ele vai marcar um plebiscito. O que é isso? É não aceitar a maioria que vai ser construída pelo Congresso Nacional. Mal ou bom, o Congresso Nacional é uma instituição fundamental da nossa democracia.
E a gente tem que resolver isso agora na eleição, escolher uma maioria que represente um futuro plano de governo. Agora, eu me elejo, a Câmara dos Deputados se elege, um terço senador se elege. Aí eu ponho um projeto, o Senado não aprova, o Congresso não aprova, aí eu vou dizer, agora eu vou fazer um plebiscito, quer dizer, eu não acho que isso seja um caminho democrático, não. Né? Eu acho que esse viés dele é muito parecido com o do Bolsonaro, muito parecido. Um viés autoritário, achando que a solução está só nele e que, portanto, a sociedade estaria errada se não estiver concordando com ele. Essa postura do Ciro autoritária, que ele critica nos outros, mas ele não consegue ver o espelho no seu próprio espelho. E aí eu vejo uma grande deficiência do seu programa, na sua narrativa, que é esse viés autoritário e muitas vezes narciso e personalista. E academicista, né, como o senhor fala. Isso. Senador Eduardo Girão, o senhor concorda com essa visão? Como é que o senhor avalia o papel do candidato Ciro Gomes, que tem permanecido em terceiro nas pesquisas, mas muito atrás, né, do primeiro e do segundo lugar, divididos entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula? Que avaliação o senhor faz do papel dele, das ideias, né, das falas dele na entrevista de ontem? Olha, Daniela, é indiscutível a inteligência do Ciro, né? A pessoa que tem uma eloquência como poucos. Eu tive a oportunidade de conhecer, de ver falando, se desenvolve muito bem. Mas, ao mesmo tempo, é uma metralhadora de números que não correspondem à realidade, um populismo que a gente não suporta mais no país, certas propostas que talvez no fundo ele e a equipe saibam que não tem como comportar. Concordo com o doutor Osmar, né, a questão poxa, se tem um Congresso eleito, né, diretamente pelo povo, para que vai fazer plebiscito? Então, o que é? Ele está dizendo que é para fechar fechar o Congresso? É ato antidemocrático? Cuidado com o Alexandre, viu? De Moraes. Então, o que é que acontece? A gente percebe que, pelo menos ontem, ele pôde falar, né? O presidente da República, na segunda-feira, não deixaram praticamente ele falar. É aquela coisa do 2 pesos e 2 medidas. Vamos ver como é que vão ser os outros candidatos, o tipo do tratamento. Agora, eu vejo essa campanha trazendo para a questão local, né? Nós estamos vendo que tudo está se espelhando aí, de uma certa forma, na questão da segurança pública. O estado do Ceará é uma tragédia sem precedentes. Não é no Brasil, não. É em termos planetários mesmo. O Ceará tem as cidades mais violentas do mundo, né? A gente está vendo o que está acontecendo com facções, expulsando famílias, deixando as pessoas não entrarem em certos horários, tem que pedir autorização, por omissão desse governo que está aí. Eu sei que o doutor Osmar é um grande entusiasta aí do Camilo, acompanha os debates do povo, mas eu digo que esse governo inverteu as prioridades. Foi um governo da oligarquia PT e PDT, essa oligarquia que está agora aí se estranhando, mas ela é responsável pelo que aconteceu no estado do Ceará, na segurança e na saúde, que até estende para fazer trabalho em criança, cateterismo em coração, não estava podendo até poucos dias, 40 dias no Hospital do Coração, né? Então, o que eu vejo gravíssimo nisso é que nós tivemos um governo em 8 anos de cooptação, não é de diálogo, é governo de cooptação, de cargo, a máquina inchada que não aguenta mais, não quer reduzir imposto por causa disso. Nós votamos aqui, eu aprovei, fui o único senador do estado do Ceará para reduzir o preço dos combustíveis. Essa inflação que você disse aí, Daniela, diminuindo em Fortaleza, com certeza tem a ver com a medida que nós tomamos aqui no Congresso e que o governo do Ceará, o povo cearense precisa saber, fez de tudo para não reduzir. Fez de tudo, foi até acionar os amigos do STF para desfazer. E aí a energia está baixando, o combustível, o gás de cozinha, tudo numa medida que nós tomamos e que o governo do Ceará, dessa oligarquia PT e PDT, não queria deixar fazer. Então, o que a gente vê é um governo que investe 1 bi,
Eu vou repetir, porque a verdade tem que ser entregue para as pessoas. Nesses 7 anos, investiu R$1 bilhão. BI, R$1 bilhão no estado pobre como o nosso, em propaganda e publicidade para dizer que está tudo muito bonito, tudo muito bem, tudo sob controle, saúde perfeita. E aí, um governador que não entregou uma vacina, as pessoas até pensam aí, o governador não entregou uma vacina. As vacinas foram todas compradas pelo governo federal e mandado para os estados. Na cabeça das pessoas, o Camilo é um bom moço. Mas, na verdade, com R$1 bilhão, até eu que sou feio, fico bonito e sou, digo o que eu quero e fico agora por isso. O governo comprou vacina porque é obrigação dele, o governo federal, né, senador? Sim, não mas foi mais do que a obrigação. Comprou vacina, mais do que a obrigação, e nós cobramos isso aqui, a compra dessas vacinas. Agora, não pode, Walter, aliás, demorou a comprar, viu? Demorou a comprar, viu? Não, na CPI não ficou evidenciado isso. Na CPI eu estava aqui, tanto é que não teve... O proposto da paz esperou 90 e tantos dias. Não, mas esse é um processo, eles estavam querendo que não tivesse nenhum tipo de respaldo jurídico, se tivesse efeitos adversos, o custo era do governo, o governo pediu isso e depois o Congresso aprovou. No dia que o Congresso resolveu isso, o governo comprou. A gente tem que fazer justiça. E o povo eu discordo, Walter, que o presidente fale mal das vacinas. Eu discordei isso na CPI. Eu discordo que ele fique dizendo que as pessoas têm que tomar o remédio A ou o remédio B. Isso não é papel de presidente, isso é papel dos médicos. Ele errou em causar aglomeração no período que as pessoas estavam sofrendo. O presidente da República errou, eu disse isso durante toda a CPI. Agora, a gente tem que entregar a verdade, né? O estado do Ceará gastar 34 milhões no estacionamento aí, no Palácio da Abolição, durante uma pandemia, isso é brincar com a cara do cearense trabalhador, que sua para pagar os seus impostos, que acorda cedo para pegar a condução. Então, tudo isso eu acho que precisa ficar claro de quem é a responsabilidade. E é dessa oligarquia, PT e PDT, que estão se estranhando aí, mas, no fundo, são os responsáveis pela situação real do estado do Ceará hoje. Vamos a um rápido intervalo, só lembro, né, que o senador já puxou aqui para a questão local do estado e daqui a pouco a gente volta a falar também das eleições aqui no Ceará. Aqui na rádio a gente faz o intervalo, mas eu lembro que a nossa conversa continua aqui no YouTube e no Facebook, para quem está acompanhando na rádio, até já. Bom, tem alguns comentários aqui de leitores, leitores, ouvintes, né, telespectadores que nos veem, nos consomem aqui por todas as mídias. Deixa eu falar aqui rapidinho. O Benoni Barros diz que o senador deveria ter essa mesma preocupação com muitos brasileiros que são presos inocentemente, levam anos para provar suas inocências. O Zaqueu Silva, sou do Paraná, mas admiro o Girão por sua coragem contra as mazelas desse STF corrompido. O Tito Feitosa diz que é lamentável a postura da Polícia Federal e do ministro Alexandre de Moraes, porque apesar de execráveis as opiniões dos empresários, não há crime. O José Ivanildo está dizendo, calma, o vozão vai dar a volta por cima, tudo bem. Depois do 10º nome eu parei de contar, Ivanildo, vamos lá, vamos em frente. Lívio está dizendo que empresários conspirando contra a democracia não é a mesma coisa que um monte de barrigudo conversando num boteco, segundo ele. Palavras dele, fecham aspas. Laércio de Souza, parabéns ao ministro Alexandre de Moraes, guardião da Constituição. O Henri Van Velde, me desculpe, senador, mas o Bolsonaro não tem paz por causa do temperamento autoritário e truculento dele. Dolores Carmen, cada dia mais eu amo o meu presidente Bolsonaro, é orgulho do nosso país. O Costa diz que o Alexandre rasga a Constituição e passa por cima de todo o processo legal, até quando veremos isso inertes? E o Marcelo do Meirelles, Bolsonaro falou bastante, mas conseguiu o feito de falar uma mentira por minuto, um verdadeiro mito. Bom, o senador Eduardo Girão elencou aqui alguns assuntos que na verdade já fazem parte da pauta da campanha aqui no estado. Osmar de Saponte, em que difere a pauta da campanha aqui do estado da campanha nacional? Quais são os assuntos que devem predominar aqui no Ceará? Olha, eu acho que o senador, eu sempre acompanho ele também lá nas suas palestras, ele tenta se diferenciar de um bolsonarista clássico. Isso eu digo a seu favor, viu, senador? Eu digo isso a seu favor. Você
você se diferencia, você não é aquele tipo radical bolsonarista que fica defendendo a violência. Eu sou Brasil. Exatamente. Eu elogio o senhor, mas às vezes você se desliza em algumas coisas. Por exemplo, quando você diz assim, não, o Bolsonaro errou porque ele recomendou a ivermectina. Isso não é erro, isso é crime. Ele não é médico para passar remédio para ninguém, é crime. Não, ele não passou. Quando você usa o termo para falar dos adversários, e aí você vai pelo aquilo que você nega dos outros, assim, o excesso de ênfase, né, de ser justo. Então, isso é crime, isso que o presidente fez, ele vai responder quando ele sair desse cargo, ele vai responder isso tudo como crime. Você indicar. Outra coisa, a vacina foi comprada porque é o SUS, é o SUS que centralizou toda a compra, é o governo federal que centralizou as compras, é assim. Como os remédios do Sistema Único de Saúde, o Estado não pode comprar, é o Estado que centraliza. E, inclusive, contra, e só comprou por pressão do Congresso Nacional. Né? E eu acredito até que você ajudou a pressionar para comprar as vacinas. Não pelo Bolsonaro. O presidente Bolsonaro fez toda a dificuldade possível para não comprar vacina. Muitos dos nossos irmãos que morreram porque não foi comprada a tempo a vacina. Foi prorrogado, foi postergada a compra. Isso foi um crime, isso não é um erro, isso não é um problema menor, como você, às vezes, tenta diminuir. Isso é gravíssimo, é gravíssimo. Agora, quando a gente está numa situação bastante polarizada, você começa a relativizar quando é do seu lado. Aí, quando é do outro, não relativiza. Osmar de Sapon. Não é algo bom para a nossa política. Eu acho que o país está precisando de paz, está precisando de um bom futuro, e nós temos que dar o exemplo na nossa narrativa. Né? Nós vamos ter 3 candidatos aqui no Ceará disputando a eleição. Que coisa boa! Né? Que coisa boa! 3 candidatos, cada um com a sua narrativa, um discurso, e vai escolher ali o que o povo achar que é melhor. Isso aí é bom para a democracia, vai fortalecer. E 2 para o Senado. Quando alguém está na oposição, viu, senador? Tem um discurso fácil, o outro, quando está na situação, fica outra defensiva e já começa a amadurecer mais porque está com a responsabilidade maior. Isso faz parte do amadurecimento. Quando a oposição assume o poder, ela muda o discurso no outro dia. Não é? Por quê? Porque vê que não é tão fácil, não é só um discurso. E o povo continua sendo enganado com um discurso fácil. Isso é que é ruim. Eu acho que o Brasil merece essa paz. Bom, nós voltamos agora no intervalo aqui na Rádio Povo CBN, pela CBN Cariri também. Você que estava nas redes sociais acompanhou completamente esse assunto, e o professor Osmar de Sapon estava falando aí sobre a compra da vacina e a responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro nesse processo. Senador Eduardo Girão, aqui no Ceará, na campanha do Ceará, a segurança deve ser o principal tema a pautar toda a campanha até o comecinho de outubro? Até o começo ou até o meio, fim de outubro, né? Pois é, Daniela, pois é. A segurança é um ponto importante, mas não apenas a segurança. Né? A segurança o que deve pautar aqui, senador? Segurança a gente precisa resgatar o cearense que está sequestrado pelo crime organizado. Né? Inclusive, eu fiz uma CPI, consegui as assinaturas dos senadores para investigar isso, né? E o presidente Rodrigo Pacheco já autorizou a instalação, e a gente vai ver por que o governo do Ceará foi tão calado durante esse tempo todo, né? Não colocou a sua força para salvar a vida de tantos jovens aí que foram dizimados, né, por causa da violência. Mas tem a questão da saúde, para você marcar uma consulta e conseguir fazer um exame, se marca já para o ano que vem, em algumas situações, que a pessoa já, muitas vezes, chega lá já numa situação terminal e já morreu. Né? Quem não passou por isso, em um sistema que não funciona, porque dinheiro tem. Não sei se você sabe, Daniela, Osmar e Walter, o governo do estado do Ceará, esse mesmo governo que não queria reduzir o ICMS, né? o teto que nós baixamos aqui, e que começou a baixar a gasolina por causa disso, esse mesmo governo dormiu do dia 31 de janeiro para o dia 1º, do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, com 12 bilhões, bilhões de reais em caixa. Como é que se justifica esse caos que a gente está vendo na saúde? Né? Então, assim, eu acredito que chegou a hora
de uma alternância de poder, gente. É tão saudável para a democracia. Tem um grupo que há décadas lá pensa da mesma forma, né? Essa oligarquia PT e PDT. Por que não fazer uma alternância, passar o bastão para ver uma nova forma de se administrar? O capitão Wagner, por exemplo, está com uma equipe multidisciplinar, com empreendedores juntos, geradores de emprego, com pessoas da área da saúde, técnicos, médicos juntos. Então, uma equipe que tem feito um trabalho. Eu acho que o cearense, nesse momento, pode começar a respirar um pouco, porque nós não somos terra de que se impõe de cima para baixo, como essa oligarquia manda, diz quem vai ser o presidente da Assembleia Legislativa, diz quem tira da cartola quem vai ser o prefeito. Cearense, nós cearenses somos terra de Bezerra de Menezes, de Padre Cícero, de Dragão do Mar. Nós somos terra da luz porque foi o primeiro estado a libertar os escravos 4 anos antes da Lei Áurea, porque o cearense é libertário, ele não aguenta esse tipo de coisa. E é isso que a gente está vendo. Essa é a verdade. E eu concordo com o doutor Osmar que chega de briga por política, briga por projeto de poder. As pessoas estão querendo soluções para os seus problemas no dia a dia, né? E quando nós fizemos aquela campanha para o Senado, e hoje também a gente não pode esquecer, 1/3 do Senado vai ser renovado esse ano. Eu vejo que um dos grandes problemas do Brasil hoje, onde as coisas empancam, reformas importantes como a tributária, que vai gerar muito emprego, muita renda, reformas que a gente precisa fazer administrativa, deixar o Estado mais eficiente, é o Senado que está bloqueando isso tudo. A investigação desses abusos de alguns ministros do Supremo, porque o Supremo Tribunal Federal é importante para a democracia, a instituição Supremo Tribunal Federal, mas os ministros perderam a mão por um viés político ideológico. Então, eu acredito que a gente precisa renovar o Senado. O Senado Federal tem alternativas aí que as pessoas têm que analisar, que ver o que é que cada um fez, qual é a história de vida de cada um, e que a gente possa ter, quem sabe, uma senadora aqui para nos ajudar a fazer o que tem que ser feito. Aí, senador, aí você fica absolutamente incoerente, porque quem faz a crítica ao STF são só os bolsonaristas radicais. Não. Então, quem faz crítica ao STF quem está defendendo a democracia, quem está defendendo a lei, o cumprimento das leis democráticas, da base que sustenta o processo democrático no Brasil, é o STF. O STF está protegendo. Todos os críticos ao STF são aqueles críticos da democracia. Eu me admiro muito, porque eu via até como uma pessoa mais light, que não defende esse radicalismo bolsonarista, mas pelo visto mas o senhor é que está sendo incoerente quando o senhor coloca que o processo não deve começar do judiciário. Porque, na verdade, você defende, você não diz 2 palavras, não foi uma crítica ao STF. Ora, a crítica ao STF, o STF foi escolhido lá, ele tem o poder de gerir a nossa justiça. E aí, como tem que acabar o STF, é a mesma lógica daqueles eu acabei de falar. Manifestação na frente do STF querendo o fim do STF, a intervenção no Congresso Nacional. Osmar de Saponte, senador Eduardo Girão. Infelizmente, 17 horas e o Debates do Povo fica por aqui. A gente até pode continuar discutindo aqui, mas a gente tem que encerrar na mesa do bar. O Walter está convidando aqui para a mesa do bar. Você sabe que quem está convidando, assim... Nós tivemos no áudio aqui a Adalto Rosa e Carlos Maxwell, e na produção Letícia Lopes, Alan Dantas e Mariana Rebouças. Na direção de jornalismo, Jocélio Leal, que está de férias, mas segunda-feira ele está por aqui de novo. Hoje com Daniela Nogueira. Em seguida, você fica com o Repórter CBN. Na sequência, vem o Ponto Final CBN. Muito obrigado ao senador Eduardo Girão, ao sociólogo Osmar de Saponte e ao jornalista Walter George. Até a próxima.